Fala. Conosco ele do Rio de Janeiro, comentarista político e também fala de economia, Roberto Mota. Seja bem-vindo ao Pânico. E eu pergunto, Lê, você tá bem? Putz. Você tá bem? O que você achou da prisão do Putin, que o Lula falou que se ele vir pra cá, não tem problema, né? Não vai ter problema. Ele falou que ele é a garante, que nem o cara do cacete. Não, mas já deu ré no quiabo. Claro, já. 2 palavras pra cá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Emílio. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, nossa audiência. Sempre uma alegria estar aqui. Antes de responder, eu quero agradecer aqui ao Emílio a divulgação que você fez do lançamento do meu livro lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no dia 1º de setembro. Bombou, Emílio. Muito obrigado. Que legal. Muita gente compareceu, foi um sucesso. Muito obrigado pela divulgação. Não tem que agradecer nada. É que o livro é bom. E qual vai ser a próxima? Vai ter outra ou não? A gente vai fazer uma série de lançamentos pelo Brasil, mas aí eu comunico aqui para ficar todo mundo sabendo. É isso aí, conte com a gente aí. Tem a sua livraria também, onde você pode comprar na livraria, não é isso? Tem uma livraria online, livrariadorobertomota.com.br. Tem uma seção de livros recomendados. Todos os livros dessa seção eu li e recomendo de verdade. Então, para quem quer criar o hábito de leitura, para quem abandonou, quer voltar a ler, livrariadorobertomota.com.br. É isso aí, boa, Mota, boa. Muito bem. Agora, essa história do Putin é uma história muito interessante, né? Porque esse Tribunal Penal Internacional, ele funciona desde 2002 e ele já condenou várias figuras públicas de vários países, mas nunca emitiu uma ordem de prisão para um líder de uma superpotência, que é o que a Rússia é, né? A Rússia tem 5.000 ogivas nucleares no seu arsenal. Então, sempre fica aquela dúvida. Quem é que vai prender o Putin? Que nem aquela piada dos ratos. Quem é que vai botar o guizo no gato? Qualquer um que se arrisque a tentar prender o Putin está arriscado a provocar uma guerra, né? E vai ser muito difícil, com exceção de 2 ou 3 países, todos os outros vão ficar em enorme desvantagem para a Rússia. Então, muito dessa história aí cheira a uma oportunidade de criar mais um fato, sair manchete de jornal do mundo inteiro, né? Que esse assunto deu manchete no mundo inteiro. E depois fica o dito por não dito, esquece, vamos passar para outro assunto. Mas isso você fala do Barba? Dele, você fala dele ser manchete? Eu digo o seguinte, Emílio, essa história de prender o Putin, foi emitido realmente uma ordem pelo Tribunal Penal Internacional. Sim. Mas aí, o que aconteceu a seguir, depois disso, né? Tinha o encontro dos BRICS na África do Sul, o Putin não foi. Encontro do G20 na Índia, o Putin não foi. Enquanto houver o menor risco dele ser preso, ele não vai. Não existe possibilidade dele ir para um lugar onde ele corra o risco de ser preso. Então, qualquer discussão sobre isso não tem propósito nenhum, na minha opinião, né? Além de gerar manchete, de gerar notícia. Mas também eu acredito que o Putin não queira ser um páreo internacional, né? Porque ele não pode ir para lugar nenhum a não ser ficar lá dentro da toca, né? Igual um Bin Laden. Mas o que está acontecendo hoje no mundo, né? Está se estabelecendo de novo um mundo com 2 polos. Um polo liderado pelos Estados Unidos e outro onde estão a Rússia, a China. Você vê, se eu não me engano, hoje o Putin está indo para a Coreia do Sul, ou o líder da Coreia do Norte, ou o líder da Coreia do Norte está indo para a Rússia. Eles vão ter um encontro. É uma turma muito complicada essa aí, né? Acho que a preocupação principal deles não é ser pária ou não. A preocupação principal deles é levar alguma vantagem nessa situação geopolítica do mundo de hoje, que é muito complicada. Vamos lembrar, por exemplo, os Estados Unidos estão num momento de tensão interna muito grande. O grande favorito das eleições do ano que vem é Donald Trump. Donald Trump está respondendo, até agora, 4 processos criminais. Existe a chance dele ser preso. Então, os Estados Unidos, que seria a única força que poderia rivalizar com Rússia, com China, também está numa situação política
complicada. Aí tem a guerra da Ucrânia, que ninguém sabe o que vai acontecer ali. Muita gente já deu palpite sobre o que ia acontecer na guerra da Ucrânia, todo mundo errou. Então, é uma situação política muito complicada. Nisso aí, ainda tem uma ordem de prisão contra o Putin, é muito difícil saber o que vai acontecer. E agora estão entrando ali na África, né? Você viu lá na África, tudo com bandeira da China e da Rússia. Os caras estão meio ali. Será que vão entrar aqui também? Não vão ter que aprender a falar mandarim ou escrever em cirílico? Na Paulista já tem, né? Não, sem gracinha. Não, tô falando sério. Agora é sério. Eu tô falando Mota sério. é sério. Eu Momento JN. Aqui é jornalismo verdade também. Porque o nosso... Ele pula a fogueira, né? Ele fica pulando a fogueira. Então, a hora que vai pra lá... mentira! Agora já foi... O Putin, isso, mentira! a hora que vai pro Putin, não sei o quê, aí ele vai pro Biden... Vai pro Maduro... Isso, ele dois pra lá e dois pra cá. Ele fica pulando a fogueira como se o mundo ainda não tivesse tanta informação como a gente tem hoje. É um breakzinho rápido? Então só um break pra rede, continuamos aqui com o Mota, Roberto Mota Oficial, @ do dele é Roberto Mota Oficial no Instagram. Vai lá, Reginaldo. Posso puxar o 7 de setembro? Pois não. Queria primeiro parabenizar o Mota aí pela cobertura do 7 de setembro, que fez uma cobertura, uma análise muito bacana. Difícil ouvir algumas besteiras que ele ouviu, mas tudo bem, Mota. O negócio é o seguinte, 7 de setembro flopado. E aí, meu amigo? Isso aí foi uma resposta aí, porque a turma sempre fala, Brasil está dividido, meio a meio. Só que o que a gente viu, esse meio do outro lado não compareceu às festividades. Por quê, hein, Mota? Tem uma metade faltando, né, Morgado? Muito obrigado pelo seu apoio aí. Eu recebo mensagens suas aí nas redes sociais. Muito obrigado. Uma pergunta, porque a gente pode se manifestar através da presença, mas também através da ausência. Exato. E eu acho que até os torcedores mais entusiasmados dessa turma aí tiveram que admitir, né? E alguns admitiram até no ar. A grande ausência daí é o povo, né? Simplesmente não teve povo. Então há um simbolismo muito grande num desfile que comemora a independência do país sem povo. E tem aquela história também de despolitizar, teve gente que aplaudiu isso, porque isso significaria a despolitização do 7 de setembro. Ora, como é que você vai despolitizar uma data que celebra justamente a conquista da independência do seu país? Tá? É muito legítimo que as pessoas questionem esse tipo de comemoração. E o outro detalhe interessante nessas imagens é o verde e amarelo nos bonés do Banco do Brasil. Né? Sim. Verde e amarelo tão criticado pela turma do vermelho. Olha ele aí, voltou, mas como matéria paga. Né? Pois é, e outra questão que muito foi dito, teve pessoas aí que falaram que não foi bem assim, foi essa questão de despolitizar o 7 de setembro, a gente viu a primeira-dama fazendo L de vermelho. Você acha que isso foi uma afronta, alguma coisa para falar, estamos aqui mesmo e é isso daí, não? É mais uma lembrança, Morgado, de que falta coerência nesse debate. Né? Tem muita gente querendo nos dar lições de como a gente deve viver, como a gente deve falar, as coisas que a gente pode ou não publicar, mas quando chegar a vez deles cumprirem as regras que eles mesmos inventam, para eles não vale. Sim. A gente vê isso hoje muito, e tem a ver com o convidado especial que vocês vão receber aí hoje, né? Que é uma percepção de que no Brasil existem duas classes de pessoas. Umas têm que cumprir todas as leis, as que existem e as imaginárias. A outra classe de pessoas pode fazer o que quiser, porque eles estão acima do bem e do mal. É uma coisa que a gente achou que já tinha acabado no Brasil, né? Ô Mota, isso também vem sobre o que aconteceu no sul, né? No sul do Brasil, porque cobraram do governo alguma declaração, né? Alguma demonstração de empatia. Cobraram um pouco de amor do governo, do amor que não teve amor para pensar no sul. E muita gente, dessa questão de separar o Brasil de norte e sul, comemorando também na internet o que aconteceu no sul. É o que você falou, algumas pessoas podem tudo, outras não podem fazer absolutamente nada. Como você acha que vai você consegue enxergar uma equiparação nisso? De uma isonomia mais parecida nesse julgamento? Ou essa turma, ela tá livre para fazer o que quiser?
Eu acho que eles sempre se sentiram assim. O grande economista americano Thomas Sowell chama essa turma de os ungidos, porque eles realmente têm certeza absoluta de que eles são superiores ao resto da humanidade. Então, eles se reúnem meia dúzia lá num gabinete e eles tomam decisões que vão afetar a vida de todos nós, dos nossos filhos, dos nossos netos, mas eles tomam e dane-se porque eles sabem o que é melhor para a gente. Eu acho que isso aí é um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro. Eu estava conversando outro dia com um amigo que mora na Austrália e ele me contando dos absurdos que estão acontecendo lá. No Canadá também, a gente vê coisas malucas acontecendo. Nos Estados Unidos, a gente teve uma notícia, acho que é de ontem, da governadora do Novo México, que resolveu suspender o direito ao porte de armas em 2 municípios ali do Novo México, durante 30 dias. Ela resolveu porque ela achou que os índices de criminalidade estavam muito altos. Só que, nos Estados Unidos, existe uma emenda à Constituição, a segunda emenda, que garante o direito à posse e ao porte de armas. E está acontecendo nos Estados Unidos uma revolta geral, inclusive de muitas pessoas que são de esquerda, dizendo que essa mulher é maluca, ela tem que sofrer o impeachment, porque ela não pode decidir não cumprir uma cláusula da Constituição. Então, esse fenômeno da democracia relativa, da observância seletiva das leis, não está acontecendo só aqui no Brasil, não. É um fenômeno mundial. Não, diga lá. Mas a percepção... Eu gosto muito da percepção popular. Sim. O povo não é bobo, abaixa a Rede Globo. Você se lembra dessa frase? Emblemática. Uma frase emblemática. Por exemplo, o Barba, ele não tem mais a credencial do povo. Ele perdeu a credencial que o povo dava para ele com esses discursos dos pobres, de não sei o quê. Ele não está mais na base do povo. Não está mais colando. O Bolsonaro está muito mais na base do povo do que o próprio Barba, que é um cara que veio lá do PT, do chão de fábrica, do sindicato, o sindicalista, né? A gente se lembra bem do que foi. Então hoje ele está muito mais preocupado em ter um avião igual o Air Force One do que da fome do cara e da enchente no Rio Grande do Sul. A população, por mais que o jornal fale, por mais que o cara passe pano, passa enceradeira. Não para. Passa enceradeira. Não adianta. Porque a gente vê isso, né? A gente vê que descolou, virou. É outra coisa. Não é mais um. Ele quer ser um cara internacional. E aí, com essa questão só fica os torcedores então, mesmo. Eu sei, mas mesmo o cara. Mesmo esses caras. Porque esses caras não são bobos. Eles não conseguem explicar. Entendeu? Você não consegue explicar isso aí que está tendo. Porque no passado parecia. A gente caiu nesse conto. A gente caiu nesse conto. Quem nunca? Agora acho que ele já não. E agora a população em geral já não tem. Fala, esse aí já vem com essa conversa, tá pulando a fogueira, vai para lá, vem para cá. Hoje em dia não cola mais. Você tem que ter posição firme. Não pode ficar nesse pula-pula. Dar ré no quiabo não cabe hoje em dia. Não dá. Não cabe. Político não pode dar ré no quiabo. É isso, Mota, ou não? É isso, Emílio. E a prova disso é que toda vez que algum político ou alguma autoridade dá alguma declaração assim, como você diz, pulando a fogueira, imediatamente as redes sociais já começam a postar vídeos do cara dizendo exatamente o oposto há 2 ou 3 anos atrás. Está tudo documentado. É impossível apagar essas coisas. Daí essa tentativa desesperada das autoridades de regulamentar as redes sociais, de criar leis de fake news, né, de vir com uma repressão grande em cima de pessoas que dizem coisas que eles acham erradas, é porque a internet nunca esquece. O nosso povo, a maioria das pessoas, evoluiu. Eu testemunhei isso, né? Eu tive uma experiênciazinha com política, lá na criação do Partido Novo, assisto as manifestações desde 2014, vi as ruas do Brasil, elas eram vermelhas. Eu vi como elas passaram de vermelhas para verde e amarela. Isso foi um processo orgânico. Isso não foi um comando que veio de algum lugar. Isso não foi nenhum marqueteiro recebendo milhões de reais que bolou um plano genial para ressignificar o verde e amarelo. Isso foi uma coisa orgânica. As pessoas têm informação, ninguém engole mais essas histórias
sem pé nem cabeça. É, que eles chamam de narrativa. Claro. As narrativas. Vamos. Você vai ficar aí? O Moro tá aqui hoje. Hoje O Moro, tem o Moro, presença do Moro. Você tem pergunta pro Moro ou não? Eu tenho. Nosso tenho. senador. Por enquanto, né? Será que o Moro vai também? deixar, no... né? Hã? Até o time Vai no deixar. bolo. O povo que não gosta dele, né, lá no... É, muita gente não gosta dele. Então nós vamos agora chamar o nosso convidado. E o Mota fica aí, você vai fazer a primeira pergunta para ele, Mota. Por enquanto, obrigado, Mota. Põe as redes do Mota aí para comprar o livro do Mota também. Na livraria do Mota, você entra no canal do Mota, tem todo o caminho lá. Tá batendo recordes de venda aí o livro do Roberto Mota oficial.